Olha, por exemplo, a nossa convidada é a autora do livro Lugares Abandonados de Portugal e vamos falar com a Vanessa Fidalgo. Vamos. Que escreveu este grande livro. Vamos lá. Olá, Vanessa. Não precisamos já bem, damos no fim. Porque senão... Vai o pular. Olha, Vanessa. Bem-vinda. Este livro adoro a ideia, adoro. Já li um bocadinho e achei fascinante, porque tu não só andaste a percorrer, não sei se andaste a percorrer, já é uma pergunta que eu tenho, mas andaste, não é? Visitaste todos estes Visitaste lugares? Não, todos não. Okay. Mas recolheste aqui uma grande quantidade de lugares que estão abandonados e é incrível ter noção da quantidade de palácios e linhas de ferro, tudo e mais alguma coisa que está completamente em ruínas e abandonado. Aldeias. Exatamente, essa história é incrível. Por acaso foi... Bem, mas vamos por partes. Isso choca, não é? O facto... É. Tantos sítios Você bonitos. estava agora aí a enumerar e é um bocadinho o retrato do país, não é? Tanta coisa abandonada e tanta coisa que podia ser aproveitada, não é? Para outros fins. Nisso, quando, claro, se tivesses muitos milhões de euros, não é? Fazia aqui um spa. Sim, por exemplo, já pensaste, visitaste algum que pensaste assim, isto se dava um bom hotel, realmente se eu tivesse dinheiro, por exemplo, alguma coisa assim? Se tivesse dinheiro, acho que ia assim mais tipo às Seychelles ou Sim, coisa do não, género. porque não valia a pena pensar nos Ias mais recuperar-te a ti própria em Seychelles, Se não é? tivesse ainda mais dinheiro. Para quem entende de negócios. Exato. Mas é verdade, muitos destes palácios, destes antigos conventos, podiam dar belíssimos hotéis, centros culturais, às vezes instituições para apoio. Monumentos, não é? Para as pessoas visitarem, para os turistas. E Claro muitos que deles sim. estão mesmo à venda, não é? E muitos deles estão à venda. Mas ninguém pega neles, se calhar também têm preços exorbitantes. Têm preços exorbitantes. Para mim, como mortal, é muito difícil avaliar se o preço de um palacete abandonado está dentro do normal ou não. Mas acaba por ser património histórico também, não é? Sim, Isso sim. acaba por complicar um bocadinho... E às vezes há várias questões que é, por um lado, às vezes as partilhas, pronto, que se arrastam por muito tempo. Depois questões legais. E por último, a própria especulação imobiliária, pedirem-se valores muito altos para aquilo que vale ou para aquilo que pode ser depois a perspectiva de rentabilização, não é? Que faz com que não haja assim depois tantos interessados no negócio. Até porque depois há outra questão que é reconstruir, remodelar este tipo de edifícios é muito caro, muito não é a mesma dispendioso, coisa pois. do que arranjarmos um apartamento ou mesmo uma moradia, não é? São milhares de milhões de euros, Sim, não é? sim. Portanto, não estamos... E não só, nem sempre é uma prioridade, não é? Exatamente. E depois, assim, nós atualmente temos uma grande corrida turística às cidades, não é? Lisboa, Porto, o Algarve sempre teve, e Lisboa e Porto também, mas há aqui muitos sítios que não estão propriamente... Sim, estão mais longe dos Exatamente, não são tão centrais, portanto... Até rentabilizar um investimento desses seria muito complicado. Mas há uma questão engraçada, porque eu, quando me debrucei nas estações de caminho de ferro, por exemplo, descobri uma série delas ali que agora foram precisamente reconstruídas e reabilitadas porque se encontram na rota do Douro Vinheteiro e daqueles cruzeiros do Douro. Pronto, e lá está. Às vezes as coisas assim acabam por devagarinho. Direito por linhas tortas, Exato. não é? Vocês arranjam uma rota de palácios, aliás já deve haver, Por exemplo. porque só em Lisboa há cerca de 20 palácios históricos abandonados. É verdade. E só em Lisboa, portanto imaginem no resto do país. É curioso porque nem é possível. Eu quis saber o número a nível nacional, claro, e não consegui. Não há, entre aquilo que é privado, que é público, não há nenhuma entidade que detenha o número exato de quantos edifícios estão abandonados em Portugal. Olha, e em relação a este edifício aqui na capa, que edifício é este e porquê é que tu o escolheste para a capa? É o Palácio de Dona Chica. Eu escolhi porque achei a foto muito bonita, primeiro de tudo. É um bom motivo. É um bom porque realmente motivo. os lugares abandonados são muito bonitos, por norma, não é? É. E esta foto é do Gastão Brito e Silva, que é o autor do blog Ruinarte. E que eu saiba, ele foi um dos primeiros fotógrafos amadores em Portugal a fazer um blog com fotografias de locais abandonados, de ruínas, porque isto é também um hobby, não é? Que se chama urbex. Exatamente. Tu própria és uma urbex.
Ou fazes o urbex? O urbex implica muito registar a imagem. Eu sou um bocado nava, assim, para... Não, tu registras em escrita. Eu vou lá espreitar e tal. Pronto, mas é uma corrente. Por exemplo, no Facebook há um grupo que tem 37 mil seguidores de adeptos, ou só das fotos, ou que vão mesmo lá aos lugares e que depois gera-se aqui uma corrente de partilha das imagens que se fizeram no fim de semana, no dia de folga, no dia que se foi passear não sei aonde. Às vezes destes sítios, enfim, um bocadinho mais mediáticos, outras vezes de simplesmente uma ermitazinha, uma capela, aquelas coisas que se encontram às vezes assim à beira do caminho. Aliás, tu falas da Cruz Quebrada, por exemplo. Por exemplo. E é engraçado, não só falas sobre o local e o que é feito desse sítio, desse lugar, ermida, igreja ou outra coisa, palácio, mas também contas a lenda ou a história por detrás de tudo isto, portanto, é um registro histórico não só dos sítios e também das pessoas que fizeram parte e que dão nome, muitas vezes, a estes lugares, não é? Sim, porque eu sou mais uma apaixonada por lendas. Pronto, Ninguém diria nos teus livros. E então não consegui fugir muito a isso. Portanto, uma grande parte destes lugares abandonados escolhi-os porque havia uma lenda ou qualquer episódio pitoresco associado. Uma seleção para este livro, não é? Sim. E, por exemplo, a Cruz Quebrada é muito giro porque o nome da terra vem de uma lenda, portanto, do Simão Brás, que se apaixonou por uma padeira de Linda a Pastora, mas não era correspondido e um dia, muito chateado, deu cabo porque ele tinha feito uma promessa, uma coisa assim. Então, como aquilo não se cumpriu, ele deu cabo da cruz. Pronto, depois a seguir, coitado, foi acusado de herege, foi queimado na fogueira da Inquisição, né? Exatamente. Mas foi a partir daí que a terra ficou a ser conhecida como a terra da Cruz Quebrada. É muito giro, eu gostei muito dessa história, embora acabe, não é? Provavelmente com ele morto, mas por acaso é engraçado, há sempre um lado trágico nisto. Não só os locais estão abandonados, como também há quase sempre um lado muito trágico na história destes locais, não é? Infelizmente as tragédias marcam mais a memória, não é, do que os bons episódios, não sei porquê. Verdade. Nós não gostamos normalmente mais de filmes que são assim mais intensos, não é? Do que aqueles, que acaba tudo bem, aqueles filmes de domingo à tarde. Nós muito tragédias. Está, por exemplo, um acidente e nós paramos para ver, não é? Está incutido em nós, de alguma forma, não é? Sabe-se lá porque também faz confusão, mas realmente... Se tudo corre bem, nós dissemos, não tem nada de especial. Sim, verdade. Correu tudo bem. Houve uma história que é real, não é? Que a desertificação das aldeias é algo que choca um bocadinho também, porque existe, pode não existir às vezes desertificação total, existe também no interior alguma desertificação, não é? Algum êxodo. Mas a história de Banzers, estou a dizer bem? Banzers? Em Trás-os-Montes dizem banzerias. Eu também não sou transmontana, portanto, peço desculpa se o sotaque não está tal e qual. Mas, de facto, lá está, mais uma história associada a uma tragédia. Sim, essa é incrível. Porque foi uma aldeia que ficou desabitada no início do século passado devido a uma epidemia. Nunca soube muito bem o que era, se era febre tifoide, se era paludismo, uma peste qualquer, uma gripe pneumónica. Conta a lenda, lá está, que terá sido, depois naquela época fazia-se muitas vezes transportar as mercadorias e até às vezes caixões pelo rio, pela ribeira, e que terá sido um caixão que foi aberto e dali terá sido libertado um vírus, uma bactéria qualquer no ambiente que... Na principal fonte de água da aldeia, não é? Sim, que dizimou a população inteira, com exceção feita a uma bebê que na altura tinha 3 meses e que eu penso que ainda hoje está viva, se bem que eu terminei a escrita deste livro já há um tempinho atrás, mas na altura estava ainda viva uma senhora já muito idosa e que foi a única sobrevivente porque a madrinha, que vivia mais próximo de Vila Real, ao ouvir que a família estava doente, a foi buscar. E tu chegaste a ir a esses sítios? A esta aldeia, por exemplo, nunca fui.
mas conheço, já passei no Cumial, que é Sim, também uma Cumial, aldeia que foi abandonada, próximo de Figueira de Castelo Rodrigo. E, por exemplo, já fui à Quinta da Juncosa, já passei à porta da Quinta de Lafetá, a Quinta das Águias, acho que já todos nós que vivemos aqui na zona de Lisboa, que é ali na Rua da Junqueira, em Belém. Uma pessoa tem, por acaso, dá mesmo vontade de ir ver, de ir ao Google ver... Marcar no mapa, sim, não é? Marcar no mapa. Dá vontade de fazer um roteiro. Exatamente. Sim. Já tiveste alguma história, enquanto mostras as imagens, tiveste alguma história assustadora, por exemplo, em alguma destas visitas? Alguma história caricata que tenha acontecido? Não. Embora é bom da verdade, são sempre sítios que nós estamos assim um bocado... Mal há um barulhinho, pode ser o barulho mais normal do mundo. Ainda por cima tu, com esta coisa de Portugal assombrado, não é? E até porque também alguns dos locais, sobretudo quando estamos a falar de edifícios, podem apresentar alguma perigosidade, não é? A nível das estruturas serem frágeis e poderem cair. Pronto, daí eu tenho imenso medo disso. De maneira que tento sempre ir pelo caminho mais firme. Olha, e qual é o teu local abandonado preferido em Portugal? Tens algum ou não consegues escolher? Não consigo escolher. Este parece muito bem, este Mosteiro de Santa Maria de Ceiça, na Figueira da Foz. Esse é lindíssimo. Eu não conheço, esse sítio é lindíssimo. Eu não fui lá mesmo, pronto, não é no centro da Figueira, é um bocadinho mais junto à linha do comboio, pelo que sei. Mas é um mosteiro lindíssimo. Esse, por exemplo, esta imagem já é estive, sim. Isto eu vi, Caldas da Rainha. É os pavilhões do parque. Por exemplo, que são estes edifícios foram inicialmente construídos para alargamento, expansão do Hospital das Caldas da Rainha, mas como quem os mandou construir faleceu a meio da construção, nunca foram completamente concluídos e, sobretudo, nunca foram utilizados. Houve uma altura em que serviram para acolher refugiados, portanto, pessoas que tinham vindo do ultramar após a Guerra Colonial e, aliás, após a independência e a descolonização, mas foi ali um período também, foi uma coisa muito temporária, muito efêmera. Já se realizaram lá um ou outro evento de artístico, mas nunca houve uma utilização. E fica num sítio lindíssimo, ali no Parque Central das Caldas da Rainha. E lá está um sítio que podia ser aproveitado para escolas, sim. Para um museu, não é? Um centro cultural, qualquer coisa assim. Engraçada. Sim. E tu deves ter muitas histórias, porque tens vários livros. Este é o teu quinto livro. Tens também histórias de Portugal assombrado, parece-me muito bem. 101 lugares para ter medo em Portugal e seres mágicos em Portugal e avistamentos de ovnis em Portugal. O que é que vem aí? O que é que o futuro vai te trazer? Por agora? Não sei. Não estás a pensar ainda em nada? Tens de cá voltar para falar sobre ovnis. Isto vai ter de acontecer. Eu adoro essa temática, nós adoramos. Todos nós temos. E tu também tens essa atração, não é? É por coisas fantasmagóricas, estranhas, não é? Mas então não há assim nenhum tema que estejas aí a magicar? Não. Eu gostava muito de escrever uma coisa assim, nesta área do fantástico, mas para crianças. No entanto, eu tenho coisas que já recolhi, que podiam dar outros temas, não sei muito bem ainda. É melhor não revelar, não é? Já com calma. Exatamente, com calma. É o quinto, portanto, já tens muito trabalho. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada por este registro histórico lindíssimo. Portanto, é uma bela leitura. Sim. Lugares abandonados de Portugal. E eu preciso fazer aqui uma ponte natural, que em lugares abandonados também se pode comer, não é? Pois é. Bem, porque não? Estávamos a fazer uma sandes, Vanessa, e queríamos que nos dissesses 2 ingredientes para a completarmos. Olha, eu escolhi atum e marmelada. Foi antes de saber que vocês tinham que provar. Bela combinação, Vanessa. Vamos juntar os restantes. Olha, vamos provar. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Ficamos à espera dos próximos livros. Obrigada. E muito obrigada. Obrigada.